Fala galera, videozão dessa terça-feira, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente, começando aí com Clube Bruges e Aston Villa. Ó galera, estamos com a meta de 50 inscritos, 50 inscritos, dá essa moral aí pra gente quem gosta do nosso trabalho. Então Champions League, começando com o Clube Bruges, que surpreendeu na fase anterior contra o Aston Villa. Dentro de casa, certo, eu acredito que o Clube Bruges possa fazer valer aí, né, a sua força e vença o Aston Villa, 2-1. Certo? Poderia colocar o empate? Poderia, mas o Bruges vem demonstrando estar bem, né, nessa temporada. Então, Clube Bruges 2, Aston Villa 1 é o nosso placar exato, certo? E os outros dois mercados a gente vai aí de casa vence e over 1,5, certo? Por que eu coloquei esse golzinho do Aston Villa? Porque o Clube Bruges tomou gol nos últimos 5 jogos, né? E nos últimos 4 jogos, certo? Dos últimos 5 jogos, em 4 teve over 2,5 aí nos jogos do Clube Bruges. Ambas marcam do Aston Villa também, né? Nos últimos 6 jogos, em 5 teve ambas marcam. Então por isso que a gente foi no placar exato de 2-1, beleza? Vamos para o próximo jogo. Chegamos nesse jogaço clássico de Madrid, Real Madrid contra Atlético de Madrid. Que jogaço! Poderia ser uma final, mas estão se encontrando em fases anteriores aí. Então, Real Madrid comando de campo nesse primeiro duelo, certo? Duas equipes que vêm fazendo boa campanha, né, na temporada, no Campeonato Espanhol também. Eu acredito que nesse primeiro duelo o Real Madrid possa levar melhor. Então a gente cravou aí uma vitória do Madrid, né, mandante, por 2-1. Certo? O Atlético de Madrid, galera, que não perde aí há 10 jogos, né? Então, é uma equipe que vai fazer páreo duro para a equipe aí de Vinícius Júnior, beleza? Os outros dois mercados que a gente cravou, colocamos aí over 1,5, acredito que é jogo, né, para over gols. E o outro mercado também a gente foi para o mercado de cantos, né, que vai sair aí no mínimo 7 escanteios, né? Over 6,5 para escanteios, beleza? Então, vamos para o próximo jogo. Chegamos ao confronto do Dortmund, que irá receber o Lille, é outra das grandes sensações aí dessa fase, né? O Lille vem fazendo jogo duro, certo? Então não vai ter vida fácil pro Dortmund. Dortmund que no campeonato alemão vem ali capengando, né? Não é aquele Dortmund que a gente conhece, mas sempre jogo de gols quando ele entra em campo. Então a gente vai cravar aí uma vitória do Dortmund 2-1 diante do Lille, né? O Dortmund que não perde há 3 jogos, mas sofreu gol nos últimos 3 jogos. Então é sinal que o Dortmund, na maioria das vezes, vem batendo aí o ambas marcam, né? Tá numa cotação até boa, o ambas marcam. E a gente vai cravar aí um over 1,5 para essa partida, né? Envolveu a equipe alemã, tem gols, né? O jogo do Lille, né, nos últimos 10, em 9 bateu aí o ambas marcam, certo? E nos últimos 10 jogos, em 8 bateu o over 2,5. Então, jogo para gols esse duelo. E a gente colocou também casa empate, outro mercado aí, over 1,5 e casa empate. Beleza, galera? Vamos para o próximo jogo. Chegamos ao último confronto dessa terça-feira de Champions League, PSV da Holanda contra o Arsenal. Jogo também bastante pegado, jogo bastante duro. PSV que não vem numa fase tão boa nas últimas partidas, né? Nos últimos 5 jogos foram 3 derrotas e 2 empates. Sofreu gol nos últimos 6 jogos, mas joga dentro de casa, é Champions League, fase eliminatória, será jogo duro sim para o Arsenal, né? Por esse motivo, a gente cravou um empate aí de 1-1, certo? 1-1 é o nosso placar exato para esse primeiro duelo. Lembrando que eu acredito que o Arsenal vai se classificar nesse confronto. Os outros dois mercados que a gente colocou, over 1,5, duas partidas que gostam de duas equipes que gostam de marcar gols, né? Principalmente o PSV, que não vive uma fase boa, então tanto vem marcando como vem levando, né? E o outro mercado que a gente colocou foi no de cantos, né? Mais de 6,5 cantos no jogo. O PSV necessita fazer o resultado no primeiro duelo, então deve ir para cima do Arsenal, né? Joga muito pelas pontas e deve conseguir aí alguns escanteiozinhos, beleza? Vamos para o próximo jogo. Chegamos na Copa Libertadores da América. Deportes Iquique do Chile contra a Alianza Lima. O Alianza Lima que vem numa pegada muito boa, certo? O Alianza Lima nos últimos 5 jogos foram 4 vitórias, né, e apenas uma derrota, eliminou o Boca Juniors lá na La Bombonera, né? Então vem aí motivado e vem empolgado. Já o Iquiques nos últimos 5 jogos, certo? Perdeu 3 e ganhou 2, né? O Iquiques aí vem de 3 derrotas, sofreu gol nos últimos 5 jogos. Então, assim, por ser o primeiro jogo e ser no mando do Deportes Iquique, eu acho que ele pode ter aí, fazer jogo duro, né, contra o Alianza Lima. Então a gente vai cravar nesse primeiro duelo 1-1, certo?
1-1 é o nosso placar exato. E vamos apenas no over 1,5, certo? Outro mercado específico que a gente vai no de gols, né? Over 1,5 para esse duelo. Beleza, galera? Vamos para o próximo jogo. Partimos para o Campeonato Goiano. O Atlético de Goiânia é um dos favoritos a ganhar o título contra o Inhumas, né? O Inhumas que vem aí numa fase não tão boa. Nos últimos 5 jogos foram 3 derrotas e 2 empates, né? Então o Atlético de Goiânia enfrentou esse mesmo Inhumas e foi empate, mas foi uma zebra, né? Na fase classificatória. E agora, nessa fase final, acredito que deve prevalecer a força aí do Atlético de Goiânia. O Atlético de Goiânia sofreu gol nos últimos 5 jogos. Nos últimos 3 jogos, desculpa. Nos últimos 3 jogos, tanto o Inhumas como o Atlético de Goiânia sofreu gol, né? E o Inhumas não vence há 5 jogos. Então, 2-0 o Atlético de Goiânia é o nosso placar aí exato. E os outros 2 mercados a gente vai de casa vence e over 1,5, beleza? Lembrando que o Inhumas nunca venceu o Atlético de Goiânia. Então, bora para a próxima partida. E para finalizar, galera, chegamos aqui na Copa do Brasil, o Aparecidense contra Cascavel. Jogo bastante igual das duas equipes, são duas equipes que vêm oscilando bastante para baixo, certo? Os últimos 5 jogos da Aparecidense foram 3 derrotas, uma vitória e um empate. Os últimos 5 jogos do Cascavel foram 3 derrotas, um empate e uma vitória. Então acredito num jogo aí onde as duas equipes vão se estudar bastante e como vale muito dinheiro a Copa do Brasil, devem ficar com medo aí de perder, né? E provavelmente se estudar aí durante a partida. Então vamos cravar 1-1, certo? Para esse duelo e partida decidida nos pênaltis. Né? A gente vai no under 2,5, certo? Porque o mercado está pagando bem no under 2,5. E vamos também no under 10,5 escanteios. Acredito que não vai acontecer mais de 11 escanteios na partida. Não, beleza, galera? Então agora eu vou deixar um bilhete aí para vocês para a gente tentar buscar o green nessa terça-feira de futebol. Um abraço, valeu, fui.